Muito bem, amigos. Quem não esteve ontem aqui, levante o braço. Ok. Ontem nós fizemos um caminho procurando relacionar o trabalhador e o trabalho espírita, o centro espírita, a sociedade espírita, dentro da perspectiva do amor, do amai-vos e do instruí-vos proposto pelo Espírito Verdade. E fizemos isso procurando fazer o ponto e o contraponto. A causa na casa e o trabalhador que trabalha na casa. Procurando, portanto, analisar a dinâmica desses dois eixos fundamentais que serviram de reflexão na conta de ensinos dado pelos Espíritos a Kardec, amai-vos e instruí-vos, o primeiro e o segundo ensinamento, e como é que isso se estabelece dentro de cada um de nós, como trabalhadores, e como é que isso se estabelece dentro da sociedade espírita e, por extensão, do movimento espírita. Articulamos essa análise didática procurando separar aspectos fundamentais que representam nossas competências variadas de seres integrais que somos e mostramos que essas habilidades elas estão mais ou menos presentes, algumas, menos outras, e elas estão postas de uma forma bem alinhada ou então elas estão algo deformadas nas suas manifestações, atrapalhadas. E assim nós podemos fazer isso, procurando trazer uma reflexão que pudesse, de alguma forma, nos ajudar a analisar como nós nos encontramos em relação a nós mesmos e como nós estamos integrados dentro da casa espírita e que perfil essa casa tem quando agrupa trabalhadores com diferentes habilidades e aptidões num trabalho de união, de unificação, que se estabelece a partir da articulação do amor, nessa proposta de vivência e de convivência, nesse âmbito de amorosidade proposto pelo Espiritismo. Nós fizemos esse caminho, pegamos o aspecto social e destacamos a convivência e os dois extremos. A dimensão corpo ou casa espírita, estrutura física, material, os dois extremos, e o caminho do cuidado, como sendo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O aspecto que envolve a atitude, colocamos os extremos e colocamos a ação como sendo fundamental para que o equilíbrio possa se estabelecer, tanto na casa quanto no trabalhador. Pegamos ampassando as emoções e vimos que a necessidade que nós temos de trabalhar as nossas emoções, e vimos os dois extremos também que não são desejáveis. Vimos, por fim, o racional e o espiritual, onde destacamos o bom senso kardeciano como sendo indispensável para o bom funcionamento do trabalhador em relação a ele mesmo, e a casa espírita enquanto ser coletivo, possibilidade de bom senso. E a dinâmica espiritual, para falar dos dois extremos bem postos hoje no mundo, na confrontação mundializada, onde perdura uma manifestação ateísta, uma cultura ateísta, muito embora se diga religiosa, e uma cultura fanatista posta nos homens-bombas, nas atividades que envolvem posturas radicalizantes, que envolve os atentados, que envolve as inflexibilidades, não só na faixa de Gaza, mas também em outros campos das relações humanas ao longo do nosso planeta. E esse olhar de transcendência no contínuo da vida,
Nós nunca saímos da vida, nem entramos na vida. Nós mergulhamos no corpo e saímos do corpo, mas a vida é um fenômeno eternal, não é um fenômeno terrenal. E vimos que tudo isso está numa perspectiva do ego. E, portanto, colocamos ali aquelas estruturas básicas e paramos aqui para poder fazer um mergulho. Então vamos para outra. Essa é uma síntese em 5 minutos. Depois eu vou perguntar para se vocês entenderam. Os que faltaram. Eu gravei bem. O diálogo de Jesus com o doutor da lei, ele é emblemático, porque ele era um doutor da lei, um conhecedor das escrituras, manuseava a Torá, os profetas, e, portanto, detinha o saber judaico. E Jesus se colocava dentro daquela cultura, se sobrepondo, ao ponto de ser considerado o Messias por alguns e ser contestado por outros. Mas o doutor da lei, muito embora não o reconhecesse, pelo menos na fala como Messias, reconhecia que ele era um mestre. E diz para ele, só alguém que está conectado com Deus pode fazer o que tu fazes. Ele dá um testemunho de que ele acompanhava aquele homem nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus ensinos, e reconhecia que ele estava vinculado a Deus. Não era um homem que fazia uma revolução social humana, pura e simplesmente. Não era alguém que estava vinculado à balbúrdia, não era um falso profeta. Ele era, no mínimo, um grande profeta, para que um doutor da lei o procurasse, fazendo esse reconhecimento da sua autoridade, e mais do que isso, porque havia questionamentos da estatura de Jesus em relação a ser ou não ser o Messias, ele o procura à noite, às escondidas, para não ser identificado, para não ficar numa posição de desconforto. Muito embora o faça à noite, às escondidas, ele declara para Jesus de que ele efetivamente era um grande homem, porque só aquele que estava conectado com Deus poderia estabelecer as obras que ele fazia. E o diálogo vai em torno das temáticas que envolveriam a felicidade na nossa linguagem atual, daquilo que a ciência psicológica talvez busque premiar no atendimento das pessoas que buscam as abordagens psicológicas, com o nome de plenitude, que numa linguagem evangélica é o reino dos céus, é a plenitude. E ele vai falando desse caminho, quando Jesus fala então da reencarnação, mostrando que era necessário nascer da água e do Espírito, e ele questiona Jesus, e fica claro que o entendimento era da reencarnação mesmo, porque ele diz, mas como pode um homem que já vai velho voltar para o ventre da sua mãe? Como é que ele poderia fazer esse movimento? E Jesus diz para ele claramente, se eu te falo das coisas da terra e tu não me entendes, quanto mais se eu te falar das coisas que transcendem, das coisas espirituais, das coisas celestes. É importante considerar isso, porque a nossa ciência acadêmica, em meados do século XVI, ela começou um caminho de dissociação da teologia e foi se desprendendo, com razões de progresso, daquela manifestação da religião dogmática, aprisionante, que tudo colocava sob o cadinho